muito boa tarde e sejam todos muito bem-vindos a este webinar Diversity Matters, uma série de webinars que a MERC vai lançar nos próximos meses. Desta feita, para falarmos hoje, vamos estar à conversa sobre a temática que aqui se encaixa, que vai abordar o estudo recente feito à geração Z e geração Millennials e aquilo que estas gerações pretendem para o futuro. Dizer-vos que esta temática é-nos muito cara à nossa empresa, são inúmeros os projetos globais que se têm destacado e também os nacionais. Projetos esses que nos valeram a integração no Fórum IGN, Fórum das Organizações para a Igualdade. Somos a única farmacêutica a pertencer a esse fórum. Dar ainda nota que este estudo que falava, que questionou vários jovens da geração Z e geração Millennial, foi feito com o apoio da MERC e questionou mais de 6 mil jovens em 10 países europeus. E que incluiu, obviamente, também Portugal, e foram questionados em Portugal 612 jovens. Este estudo integra também aqui um ano que foi estabelecido pela União Europeia como o Ano Europeu da Juventude. Para a MERC, é importante a integração e a contratação, também a responsabilização destas novas gerações, até porque acreditamos que é a singularidade de cada pessoa que dá origem à curiosidade. É determinante para nós termos estas novas gerações bem representadas e isso, claro, é determinante para o nosso sucesso. Se calhar deixar aqui uma nota de clarificação que é importante. A geração Z inclui as idades dos 18 aos 24 e a geração Millennial das idades entre os 25 e os 35. Geração Millennial, que está aqui bem representada, os Millennial da casa, a quem dou as boas-vindas e mais uma vez obrigada por terem aceito o convite de estar à conversa comigo hoje. Passem a introduzi-los, não sem antes dizer a todos os que nos acompanham no Facebook que podem, por favor, reagir da maneira que quiserem, ou deixando um gosto, ou outras reações que o Facebook permitir, nomeadamente até comentários e algumas questões, porque haverá um espacinho no final desta conversa para algumas questões que possam ter sido lançadas através dos comentários e que o meu painel terá gosto em responder. Mais uma vez agradecer-vos aos três, de quem eu sou orgulhosamente colega e com quem eu lido todos os dias, mas que passem a introduzir para quem não vos conhece, Jéssica Verdasca, que é Product Manager, gestora de produto de Oncologia, Márcia Pinto, que é Medical Specialist da área de Cardiometabolic, portanto doenças cardiometabólicas e fertilidade, e agora dizer o nome do Fernando corretamente, Fernando Diódis, que é Medical Science Liaison da área de Neurologia e Imunologia. Pronto, vencemos esta primeira parte, que foi dizer o cargo do Fernando corretamente, e mais uma vez é um gosto estar à conversa nesta próxima hora com vocês. Se calhar começo com uma das conclusões pertinentes deste estudo, que revelou que igualdade, diversidade e equidade, portanto esta grande temática que falava há pouco, são temas preferenciais das conversas da geração Z, portanto os mais novos que nós, porque eu também sou uma millennial, e nos millennials fala-se mais de sustentabilidade. É o caso com vocês ou não, nas vossas conversas com famílias e amigos? Lanço para algum de vocês. A ideia como tínhamos combinado, é isto ser uma conversa fluida. Portanto, Márcia, força. Força, obrigada, Catarina. Eu acho que de facto a sustentabilidade é a grande temática da nossa geração e obviamente eu falo disso de uma perspectiva pessoal e daquilo que vejo em casa e no meu ambiente também de amigos. Eu não sei se recordam, eu sou da geração em que a escola primária obrigou a ir aos centros de tratamento de águas, aos centros de reciclagem. Nós vimos o Gervásio a reciclar, lembram-se do chimpanzé a reciclar? Portanto, eu acho de facto que essa é a nossa grande temática. Obviamente, eu estava a falar em reciclagem, eu acho que nos dias de hoje já não se fala em reciclagem, é impensável para mim que não se recicle nos dias de hoje. Eu acho que de facto nós tomamos essa consciencialização e de facto estamos muito mais além disso. Estamos numa fase em que mudamos de facto os nossos hábitos de consumo, preocupamos com aquilo que compramos, portanto com a quantidade de resíduos que vamos gerar
das nossas compras, portanto, das nossas necessidades, e portanto eu acho que já estamos aí. Eu considero efetivamente que a sustentabilidade é a grande temática da geração. É sim, da minha parte, eu concordo com o que a Márcia disse. Acho que é um tema que está bastante presente nas minhas conversas, tanto com família como com amigos, mas claro que isto depois também depende de caso para caso, não é? Pode haver, se calhar, casos onde falamos mais sobre isto, onde o tema surge, e pode haver outros onde o tema que surge pode ser mais relacionado com a igualdade. Obviamente também falamos muito de nós próprios, não é? Que é normal numa conversa entre amigos e família, especialmente quando estamos longe uns dos outros. Mas sim, eu concordo completamente com a Márcia e acho que é um tema que, especialmente a parte do ambiente e da sustentabilidade, é um tema que nos tem sido incutido ou que está presente em várias fases da nossa vida. Esteve na nossa fase escolar, esteve na nossa fase mesmo de adolescência, das conversas que os nossos pais tinham connosco, provavelmente. Obviamente, lá está outra vez, dependendo de caso para caso, mas é algo que sim, que eu acho que está muito presente. Obviamente, depois as conversas que surgem e os temas de que se falam, depois depende muito também de situação para situação e de contexto para contexto, mas concluindo, sim, acho que é um tema muito importante e que é bastante batido. Jéssica, é o caso também nas conversas com os teus amigos aí, com a tua família? Sim, posso dizer que concordo com o que a Márcia e o Fernando disseram. De facto, o tema da sustentabilidade é mais um tema da nossa geração, mas se pensar nos dias de hoje, quer num ambiente familiar, quer num ambiente entre amigos, talvez a inclusão, a igualdade e a diversidade sejam mais um hot topic e algo que nós discutamos mais neste momento, uma vez que é uma coisa que se discute muito. Não sei o que a Márcia e o Fernando acham também, mas eu acho que hoje em dia existem outros assuntos que nós também discutimos bastante. Por exemplo, um assunto que tem acabado por se tentar que deixe de ser um pouco tabu, que é a saúde mental e emocional, e este eu acho que é um assunto mesmo muito discutido nos dias de hoje. Para além da inovação e da tecnologia, que também está muito presente no nosso dia-a-dia. Mas porque começaram, e bem, Jéssica, e obrigada pela introdução e por estes inputs que de facto estão na ordem do dia, não só entre nós millennials, mas de facto muito mais vastos a todas as gerações, mas também porque começaram por falar em sustentabilidade, há alguma, e porque não falamos só em reciclagem, quer dizer, levamos com muita escola da reciclagem, como vocês bem aqui referiram, mas porque não só de reciclagem falamos quando se fala em sustentabilidade e em sermos amigos do ambiente, há algumas boas práticas que praticam em casa, que tenham ensinado os pais, que eventualmente até partilham com amigos. E ainda, indo mais um bocadinho além, que até praticam no escritório, ou seja, até praticam na vida profissional. Alguma coisa de destaque? Comece se calhar pelo Fernando. Fernando. É assim, eu acho que aquelas práticas comuns que muitas vezes podem ser comuns e normalizadas para algumas pessoas, mas que pode não acontecer em alguns casos. No meu caso pessoal, uma coisa que sempre tive atenção, e isto desde que vivia com os meus pais, obviamente, que eles tinham essa preocupação de fazer a separação de cartão, plástico, etc. Inclusive é quando eu vim para Lisboa, porque fazendo uma parte sou natural de Coimbra, quando vim para Lisboa viver, que comecei a viver com outros colegas, nós próprios e sempre colegas da minha faixa etária, tínhamos essa preocupação nas casas para onde íamos, tentar pelo menos ou ter um caixotezinho de lixo diferente para fazermos a separação, ou então fazer uma coisa assim um bocado mais improvisada, que é deixar as garrafas de plástico em cima da bancada da cozinha e fazer essa separação um bocado mais improvisada, mas no fundo acaba por ter o mesmo desfecho, não é? Que é a reciclagem e a preocupação com o ambiente. E obviamente que há uma série de outras práticas. Eu acho que a nível do meu trabalho, se eu quiser agora salientar alguma coisa, acho que muitas vezes esse pensamento do ambiente e sustentabilidade passa pela minha cabeça, principalmente porque tenho um trabalho que é muito dirigido para o terreno e onde faço muitos quilómetros com a minha viatura para ir aos vários centros, que faz parte da minha profissão, da minha atividade diária. E muitas vezes, se calhar, se tiver algum assunto
que possa ser resolvido ou por via remota, ou que possa contar com algum dos meus colegas da área comercial, de quem eu gosto muito e com quem trabalho de muito perto. Se puder fazer esse trabalho remoto, tento também fazê-lo preocupando também não só com a preocupação de ter que comprar os custos, não é, da gasolina e do carro, mas também com a parte ambiental de ter que fazer vários quilómetros, quando se calhar não é necessário usar a viatura para fazer tantos quilómetros e posso fazê-lo de uma forma remota, ou seja, acaba por ser um pensamento que passa pela nossa cabeça. Obviamente que há uma série de fatores que temos em conta, mas acho que estas acabam por ser assim as práticas mais comuns. Não sei se os meus colegas partilham da minha opinião ou têm a mesma experiência. Eu diria que também no escritório mudou, o paradigma mudou muito ao longo dos anos, pelo menos aquilo que às vezes, o feedback que às vezes recebemos de alguns colegas que trabalham connosco é que havia muito mais papel, não é? Portanto aí muito mais gastos, e atualmente está tudo ligado às novas tecnologias. É isso? Verdade, eu acho que todos nós, talvez mais da nossa geração, mas hoje em dia toda a gente, de uma forma geral, cada vez procura fazer menos impressões, só mesmo quando é estritamente necessário. Eu, por exemplo, tento sempre utilizar o meu computador, ou o iPad, ou o telemóvel, ou o que seja, evitar ao máximo imprimir. E depois, claro que temos também outras ações específicas aqui no escritório, todos tentamos ter a nossa própria chávena de café e evitarmos usarmos copos de plástico, todos temos a nossa garrafa de vidro ou o nosso copo para beber água e não utilizar copos de plástico. E recentemente também deixámos de ter os nossos lixos individuais, e passamos a utilizar só os pontos de reciclagem que temos no escritório, e lá está para promover. E aqui pego nas palavras da Márcia, as palavras iniciais da Márcia, que eu acho que atualmente é impensável alguém não fazer reciclagem, portanto, reciclagem, acho que todos nós já fazemos isso. E depois, como diz o Fernando, todos temos também no nosso dia-a-dia, fomos ao longo do tempo transformando hábitos diários, mesmo fora do trabalho. Eu acho que algo que hoje em dia toda a gente procura fazer, e acho que nesse sentido estamos num ótimo caminho, que é procurarmos cada vez menos comprar produtos que tenham embalagens com imenso plástico, procurar sempre utilizar... Ter embalagens recicladas, por exemplo. Exatamente, e sacos reutilizáveis, esse tipo de coisas que no fundo são pequenos gestos, mas que fazem uma grande diferença no final. Márcia, também são esses pequenos gestos que são praticados em tua casa? Sim, naturalmente concordo com o que já foi dito. Obviamente é gratificante estarmos no escritório e perceber que cada pessoa usa a sua própria garrafa, que há um cuidado especial com isso. Relativamente pessoal, e como eu falei há pouco, de facto houve uma mudança e verifica-se uma mudança nos hábitos do consumo. Há a preocupação em, quando se vai às compras, ou levar o saco, aqueles sacos individuais para pesar a fruta também já não é uma coisa que eu uso com frequência, portanto tenho cuidado ou de levar os meus sacos ou de pesar a fruta à vez e colocar toda no mesmo. Portanto, eu acho que de facto há uma consciência para isso, porque de facto nós queremos preservar aquilo que é o nosso planeta, não é? E é passada esta importante mensagem de que, de facto, todos temos um papel preponderante, e são estas pequenas ações, como estavam a dizer, que depois vão fazer a diferença no global. Outra das conclusões interessantes deste estudo, e estou a olhar aqui para a minha cábula para não errar nos números, diz-nos que são cerca de 4 em cada 10 jovens portugueses que, ao enviarem os currículos, portanto, uns 39%, valorizam as ações das empresas nesta medida das promoções da igualdade e da diversidade, sobretudo a nossa geração de millennials. Tiveram esta preocupação quando entregaram os vossos currículos, ou nomeadamente quando olham para as empresas? Esta é um ponto determinante ao avaliarem o nível de organização dessa empresa especificamente. Márcia, Ok. já estavas aqui com a primeira medida, quis aproveitar. Do meu lado, e obviamente sempre da minha perspectiva pessoal, digo que não foi uma preocupação para mim. Eu não pensei, porque para mim isso não é uma coisa que possa existir. Ok? E portanto não pensei nisso quando envio, por exemplo, para a América um currículo, porque para mim é impensável que se possa trabalhar numa organização em que esses valores não sejam respeitados. Portanto, eu faço parte se foram 4 disseram que sim, eu faço parte dos outros, porque de facto não foi uma preocupação para mim.
porque de facto acho que para mim eu não vi essa necessidade. O que é que aconteceu contigo, Jéssica? Procuraste estes valores, ou se por outro lado, como a Márcia, não procuraste, mas hoje é algo que valorizas na empresa em que trabalhas? Na verdade, e de forma muito transparente, não procurei na altura em que ingressei no mundo do trabalho, porque na verdade isso aconteceu há 4 anos e meio atrás. Entrei na Merck e continuo aqui na Merck. Mas na verdade, posso dizer que concordo um pouco com aquilo que a Márcia disse. É impensável que exista uma companhia onde estes valores não sejam respeitados, mas diria que se neste momento eu tivesse de me candidatar, talvez eu procurasse sim e pensasse nesta questão, se de facto nessa companhia a igualdade, a diversidade e a inclusão eram respeitadas, e logicamente também tentaria procurar que outro tipo de valores eram defendidos por essa companhia, se é uma companhia que promove a transparência e a honestidade, e no fundo acho que todas procuram responder a isso, mas no fundo se é uma companhia que tenta promover o bem-estar físico e emocional do colaborador, e que promove o Fernando, bem-estar de forma talvez geral. exato. Fernando, talvez esta realidade que a Márcia e a Jéssica bem espelhavam aqui, de que por vezes não vamos olhar para estes valores porque a nossa preocupação é outra, pode estar um bocadinho presente com o facto do mercado de trabalho estar com muitas exigências e até com algumas limitações, e que na nossa geração tendemos sempre eu quero é ter um bom trabalho e um bom contrato, e vou descurar um bocadinho os outros valores. O que é que tu achas? É isto que pode acontecer? Eu acho que isso é um fator muito importante, porque lá está, tal como a Márcia e a Jéssica disseram, e também de forma muito transparente no início, e estamos a falar também de uma carreira, no meu caso, que também é bastante, não precoce, mas que não é uma carreira muito sénior. Tenho cerca de 5 anos e pouco entre indústria e consultoria farmacêutica. Ou seja, a minha grande preocupação no início, tendo em conta o mercado de trabalho exigente, onde tinha perfeita consciência de que me situava, era conseguir algo que ia de encontro ao que eram as minhas expectativas, ou as minhas ambições, ou aquilo que eu queria. Portanto, isso muito obviamente neste caso é algo que é difícil de conseguir, porque lá está, a entrada no mercado de trabalho é difícil, a escolha dos papéis ou dos roles que nós achamos que se adaptam mais à nossa personalidade também são muitas vezes difíceis de conseguir. Ou seja, as oportunidades quando surgem, muitas vezes pensa-se apenas, ok, consegui isto e agora vamos esforçar ao máximo para conseguir desenvolver as minhas capacidades, as minhas competências nesta área. Seja como for, tal como a Jéssica estava a dizer, eu acho que neste momento, e tendo em conta que, pelo menos no meu caso, já consegui estar pelo menos na posição, ou ter o impacto, pelo menos na vida dos doentes, que era o que eu queria, que eu ambicionava no início, já começa a ser uma preocupação mais assente ou mais presente na minha consciência. Até porque lá está, eu acho que podemos ver também as coisas um pouco desta forma. Vamos imaginar, temos a empresa X e a empresa Y. Se eu souber que a empresa X tem determinada preocupação com o ambiente, sustentabilidade, com todos os temas que estamos aqui a debater, entre outros, tal como a Jéssica mencionava, da transparência, honestidade, etc., é uma empresa que com certeza como tem mais interesse do que outra que se calhar que não tem, onde vamos identificar isso como uma espécie de red flag, não é? Ou seja, algo que se calhar torna essa empresa menos apetecível, onde pela nossa intuição achamos que não vai ser bem o ambiente de trabalho onde nós queríamos estar. Por isso eu acho que é muito por aí, mas lá está, é a minha opinião pessoal, mas acho que vai muito por aí. Não, mas ficaram aqui bem espelhados os vossos casos particulares, e com os quais certamente alguns millennials que possam ver este webinar também se vão identificar. Eu digo que também me identifico, e apesar de não ser, se por um lado pode não ser a preocupação, ou pode não ter sido a preocupação inicial quando ingressámos ou quando procurámos esta empresa em particular, passa a ser uma preocupação quando falamos disso todos os dias, e quando é esta uma das temáticas corporativas pela qual somos impactados todos os dias, também por este trabalho que a Merck tem desenvolvido neste sentido, como eu explicava no início. Outra das conclusões que gostava de ter o comentário dos três, diz-nos que se dependesse dos jovens portugueses, um dos 3 principais desafios
globais a desenvolver e a resolver seria o cancro. A Jéssica é um bocadinho suspeita para falar sobre esta temática, mas se calhar começo por ti, porque esta efetivamente também é uma área prioritária para a Merck. Quais é que seriam os teus desafios globais que gostavas de ver resolvidos, paralelamente ao cancro? Dou se calhar também outros exemplos que também ficaram destacados no estudo, que apontaram as ameaças globais, ou lá está, a desigualdade de género mais uma vez. Concordas com estes ou tens outros desafios que gostavas de ver resolvidos? Concordo com o primeiro de todos, sem dúvida, em primeiro lugar o cancro, porque como todos sabem é um problema que afeta tanta gente hoje em dia e traz tanta infelicidade. É um verdadeiro problema, não sei se pode dizer de saúde pública, mas é um verdadeiro problema e afeta muita gente. Mas depois, em segundo lugar, diria talvez a desigualdade de género e a falta de inclusão e diversidade. Mas se pensarmos bem também, na verdade, na nossa companhia, e acho que podemos ter o orgulho de dizer isso, a Merck, uma empresa de inovação e tecnologia, já investe nesta questão da investigação científica e procura transformar o tratamento do cancro e procura soluções. Portanto, acho que podemos dizer que estamos a caminhar nesse sentido de resolver esta problemática. E também com este próprio webinar, com o nome Diversity Matters, nos diz que, de facto, a Merck também está interessada em problemas como a desigualdade de género, a inclusão, e que, portanto, também caminhamos nesse sentido de resolver estas problemáticas. Márcia, também seriam estes os desafios que gostavas de ver resolvidos nos próximos anos? Sim, acho com foco especial, obviamente, no cancro, da minha perspectiva pessoal, porque uma doença também que tem afrontado um pouco o meu contexto familiar, mas também, obviamente, os outros dois tópicos igualmente importantes. Relativamente àquilo que temos falado, obviamente as ameaças ambientais, e como já foram aqui também um pouco espelhadas, a nossa preocupação com o ambiente, e de seguida, obviamente, a desigualdade de género, e acho que e satisfaz-me que, se nós olharmos aqui para hoje para o nosso painel, portanto temos aqui um painel maioritariamente feminino, e que nós sabemos que na maioria das organizações não acontece. Naturalmente nós somos da mesma geração, porque para o contexto assim se pretende, mas seria possível fazê-lo igualmente com pessoas de géneros diferentes, de gerações diferentes na Merck. Nós temos um número significativo de mulheres em posições de liderança na Merck e também é um fator de orgulho e que nós esperamos que seja uma inspiração para as outras empresas. Fernando, deixo a última nota para ti. Sim, eu concordo obviamente com o que a Márcia e com o que a Jéssica disseram. Eu acho que esta temática é um pouco complicada, não é? Porque é muito difícil definir qual é que é a prioridade quando há problemas tão relevantes e tantos, não é? Pronto, no caso da Jéssica, na área onde ele trabalha, temos o cancro, mas também, no meu caso, na área das doenças mielinizantes e da esclerose múltipla, também é uma área que afeta muito menos pessoas, obviamente, mas que é também algo que exige que haja investimento e que haja uma resolução que está para além daquilo que temos hoje. Seja como for, além de todos os temas que foram aqui debatidos, há outro que acho que também é bastante transversal e que no fundo provavelmente afetaria todos estes tópicos de forma transversal, que é o caso da pobreza, não é? Ou seja, se conseguíssemos ter um nível quase igualitário ou se conseguíssemos reduzir em grande escala a pobreza existente, também conseguíamos de forma subsequente resolver uma série de outros problemas que existem que estariam obviamente correlacionados. Mas sim, acho que não é uma questão de colocar em primeiro ou em segundo ou em terceiro lugar, mas é sim uma questão de dar o devido valor e o mesmo valor, que é um grande valor, a todo este tipo de temáticas e fazer um esforço tanto individual como um esforço conjunto para tentar resolver cada uma destas temáticas. Eu acho que é muito por aí. Dar foco a esse esforço conjunto. Sozinhos é tudo muito mais difícil. Exato. 60% dos inquiridos revelou que transparência, honestidade e coragem
são os atributos mais importantes para definir um líder. Vocês que também têm chefia direta, têm estes atributos em mente quando olham para a chefia ou concordam com esta escolha de valores ou têm outros? Ou se por outro lado, deixem-me pôr a questão desta maneira, quais são os valores que mais gostam no vosso líder ou na vossa chefia direta? Jéssica. Então, não posso estar mais de acordo com esses três que referiste, Catarina, com a transparência, a honestidade e a coragem, mas sem dúvida nenhuma com os dois primeiros, que já tinha referido anteriormente, a transparência e a honestidade, porque de facto eu acho que sem estes dois é impossível que haja um ambiente de confiança e um bom ambiente no trabalho. Por isso estes dois são extremamente importantes. E depois é também no fundo com estes dois grandes valores que nós conseguimos ter um ambiente de feedback e um ambiente de abertura, em que haja abertura para concordar e para discordar assim quando bem necessário, sem se ter medo das consequências de estar a discordar, no fundo, sem ter medo que hajam represálias por ter discordado de alguma coisa. E depois existem outros valores que eu acho bastante importantes e que posso dizer que o meu líder tem, que valorizo imenso, que é o facto de liderar pelo exemplo e saber sempre ter a capacidade de se colocar na posição dos colaboradores que reportam a ele, no fundo saber compreender os problemas do outro sem desvalorizar, no fundo saber que o que para mim é um problema, se calhar para ele pode ser uma coisa até simples de resolver, mas ter esta capacidade de não desvalorizar. E depois também algo que valorizo muito é ter um líder que não nos bloqueie, que nos deixe arriscar e nos permita crescer, porque só mesmo errando é que nós conseguimos crescer e isso no fundo é algo muito importante e que valorizo muito. Também posso dizer que um líder que tenha capacidade de inspirar e motivar os seus colaboradores é algo extremamente importante. Márcia, é também a tua experiência no mundo corporativo? Sim, não podia estar, obviamente, mais de acordo com o que a Jéssica disse. De facto, eu acho que nós procuramos num líder quase como um mentor, não é? Um exemplo a seguir. E obviamente que não é possível, nós não gostaríamos de ser liderados por alguém que não tivesse essas características que falaste, Catarina. Obviamente não estou a dizer que são únicas mas são fundamentais para mim, de facto. Eu não me vejo a ser liderada por alguém que não me respeite, nem que não respeite, ou seja, que não seja sincero. Um líder, nós precisamos de um líder que saiba para onde ir, que tenha coragem, que nos desafie. Portanto, obviamente concordo também com aquilo que a Jéssica disse e é isso, é essa a experiência que também queremos todos ter e que naturalmente aqui na Merck nos tem permitido. Fernando, é esta também a tua e concordas? Concordo com as duas colegas, mais uma vez. Acho que as opiniões, apesar de ligeiramente diferentes, vão um pouco dar sempre à mesma conclusão. Não é? Eu acho que neste caso, obviamente, aqui a honestidade e a transparência acho que são a base de qualquer bom líder, pelo menos pela opinião que temos aqui demonstrado. Porque lá está, como a Jéssica disse, se não houver transparência, se não houver honestidade e também, acrescento aqui, a empatia, é praticamente impossível haver um ambiente saudável de trabalho, haver um ambiente construtivo e haver um ambiente onde as duas partes podem trabalhar para construir algo em conjunto. Acho que isto é importantíssimo. Obviamente, depois há uma série de outras competências, há uma série de outras características que também são muito valorizadas, obviamente, aqui, e dependendo muito também das atividades e da atividade profissional que temos em mente ou que temos como base diária. Eu acho que também aqui o pragmatismo é algo que também é muito importante, lá está mais uma vez dependendo de qual é a nossa atividade diária, mas acho que também é uma característica que valorizo muito. Valorizo ainda mais nos dias de hoje, até porque pela própria experiência que tenho tido na Merck e pelo próprio líder que tenho neste momento, foi alguém que mostrou que isso é uma capacidade que é importantíssima quando bem utilizada, e era algo que eu não tinha tanto em mente ou não tinha tanto presente até à data e que neste momento
é algo que eu valorizo imenso. E lá está, depois as outras competências ou a competência por si só, acho que também é algo que tem que ser valorizado, e depois todas estas características entram em conjunto para ter um líder que da nossa visão é o líder perfeito, mas eu acho que sim, essas são características essenciais e sem elas é praticamente impossível ter um ambiente de trabalho saudável. E que bom saber que os vossos exemplos também se igualam ao meu, e que somos os 4 impactados por boas chefias, e por managers que nos inspiram e que, mais do que líderes, são, como a Jéssica dizia bem, mentores. Nem sempre é fácil encontrar alguém que seja mentor e que nos saiba guiar. Se vocês fossem os mentores, ou seja, se vocês fossem os líderes, e neste caso se fossem líderes de governo, quais é que seriam os tópicos ou os sítios onde vocês iriam fazer maior investimento do que está a ser feito atualmente? Isto porquê? Porque também neste estudo percebemos que muitas das respostas, a maioria das respostas de geração millennial e geração Z, os jovens apontaram o investimento para a investigação científica e tecnologia, que muito nos dizem, pelo menos à nossa Merck, que é a empresa de ciência e tecnologia. Sem ser isto, quais seriam os outros investimentos que, se fossem líderes do governo, fariam? Márcia. Essa pergunta é um bocadinho complexa, pode nos levar para vários caminhos. Pronto, relativamente, obviamente, o que eu acho, e acho muito importante o foco na investigação científica, naquilo que nos diz respeito. Penso que não vamos falar de política nem de... Também não é isso que nem da questão, nem muito menos da questão partidária, era só... Não será por aí a discussão, naturalmente. A questão que eu queria aqui ressalvar, e acho que é importante haver esse investimento, naturalmente, na investigação científica. Ainda há pouco reforçávamos aqui a importância de que o cancro, ou seja, como o cancro ainda impacta as nossas vidas, e portanto o foco que queremos fazer melhor no tratamento e na prevenção do cancro. E acho que isso é de facto importante, haver esse investimento na investigação científica nesse ponto. Mas acho essencialmente assim uma resposta mais abrangente, e não querendo aqui parecer que é uma resposta à Miss Mundo, eu acho que o investimento tem que ser nas pessoas, ok? Porque se nós pensarmos um bocadinho, e que estamos a falar aqui da nossa geração, se nós fizermos aqui um exercício de memória, quantos de nós não têm alguém conhecido ou alguém que estudou connosco, que são grandes cérebros, grandes cientistas, e que tiveram que abandonar o nosso país para encontrarem a sua oportunidade. E, portanto, eu acho que isso também deveria estar alinhado com o nosso governo. Naturalmente aqui, relativamente a uma questão mais ainda, como estávamos aqui a falar, de governo, acho que quando eu digo investir nas pessoas é o facto de, se temos um governo que tem o dinheiro de uma comunidade, acho que deve investir esse dinheiro na própria comunidade, ou no desenvolvimento dela própria. Portanto, seja ela pela investigação científica, outras problemáticas também que já foram aqui abordadas, a questão da pobreza, e portanto permitir também a estas camadas jovens que se desenvolvam, seja pela criação dos seus próprios negócios, pela integração em ONGs, para este tipo de questões. Portanto, acho que é um bocadinho por aí, o investimento é sempre nas pessoas. Fernando, pode ser este investimento que a Márcia falava mais direcionado na educação? Eu acho que é uma parte, sim. Pelo menos aqui em atrair quem nós educamos, não é? Em deixá-los ficar cá, no nosso país. Isso é uma parte importantíssima. Eu acho que essa é uma questão, como a Márcia estava a dizer, bastante complexa, e que tem aqui uma série de fatores que a torna muito difícil. Aliás, é por ser tão difícil que é tão difícil ser líder de governo, não é? Mas eu acho que aqui, da minha parte, eu não consigo dar uma resposta muito objetiva. O que eu posso dizer é, eu acho que o ideal, a nível de investimento, e isto obviamente esta resposta não vai dar uma grande luz a ninguém, mas no fundo é encontrar o equilíbrio perfeito entre as causas sociais, entre as causas económicas, entre as causas ambientais, entre as causas educativas, etc, etc. Ou seja, porque lá está, e aqui a base do problema acaba por ser
o valor do investimento, ou seja, o que é que temos disponível para investir. E havendo uma base pequena, o investimento não pode ser muito grande nem em todas estas áreas, tem que ser bem distribuído e haver um investimento se calhar maior, ou um valor maior, aí já conseguimos se calhar fazer mais a diferença. Mas lá está, tem que haver sempre um equilíbrio entre uma causa e outra, porque não se pode, no fundo, como se costuma dizer, levantar a toalha não é ficar ao pé à mostra, ou seja, tem que tentar distribuir tudo de forma equitativa. E essa é que é a parte difícil, ou seja, se me perguntarem qual é que era o investimento principal onde eu faria, não sei responder, lá está, exatamente por este mesmo motivo que eu referi. Acho que só por conhecimento de causa é que conseguiria chegar a uma conclusão, porque sem conhecimento de causa e sem ter em conhecimento dos valores, sem saber como é que são feitos os investimentos, acho que não consigo dar uma resposta objetiva. Jéssica, se fosses tu líder de governo. Concordo com o que disseram, uma pergunta muito difícil de responder. E posso acrescentar àquilo que eles já referiram. Poderíamos talvez tentar acrescentar ou criar mais apoios a políticas para a igualdade de género, diversidade e inclusão, porque é verdade, já referimos aqui hoje que o nosso exemplo da nossa companhia isto até existe, mas em muitos setores e em muitos outros sítios isto não acontece. Talvez também mais apoio a profissionais de saúde e a cuidadores que lutam todos os dias e que esforçam-se o máximo pelo bem dos outros e que muitas vezes o seu trabalho também não é reconhecido da melhor forma. Mas eu deixaria em primeiro esta conclusão do estudo, que é a investigação científica e tecnológica, científica no sentido de tentarmos comatar estas problemáticas que já falámos hoje, como o cancro, quer seja o cancro ou esclerose múltipla, qualquer coisa na área da saúde, e no fundo a investigação na parte tecnológica, porque acho que devemos aproveitar o que o Covid nos trouxe de bom e de mau, de bom esta transformação digital, e acho que devemos aproveitar esta era e no fundo sermos ágeis e aproveitar a transformação digital. Pegando precisamente nestas palavras da Jéssica, somos tipicamente uma geração muito associada a esta transformação digital gigantesca que aconteceu nos últimos anos, apesar de quando nós nascemos havia muitos dispositivos e a transformação ainda não era tão grande quanto vemos nos dias de hoje. Essa transformação ou o vosso conhecimento e a vossa adaptabilidade a estas tecnologias surgiu efeito no vosso cotidiano no trabalho, e se tem algum bom exemplo a dar, porque trabalhamos com muitas outras gerações e nomeadamente gerações mais velhas que nós, e que por vezes é engraçado analisar-se a dinâmica entre várias gerações quando o uso destas tecnologias. Tem algum exemplo que gostariam de dar ou simplesmente partilhar o vosso cotidiano relativamente a estas transformações digitais? Se usam muito, se não usam? Márcia. É assim, nós, se olharmos um bocadinho para a transformação digital, vamos perceber que está tudo a andar muito mais rápido que nós, não é? Nós pensarmos que há uns anos os nossos tios não sabiam o que era um telemóvel, os nossos primos mais novos nunca viram um sem teclas, não é? Com teclas, aliás, só viram sem teclas, portanto eu acho que está tudo a andar muito rápido e de facto somos uma geração online, fazemos tudo online, quase, acho que não, um bocadinho também, como estavas a dizer, e da diversidade e de se partilharmos um bocadinho também as nossas vivências e até com a geração mais nova que a nossa, percebemos que de facto esta sensação do online é muito crítica, portanto para eles, quem não está online é quase como se não existisse, não é? Portanto, e é super interessante. Voltando também um bocadinho às gerações anteriores à nossa, eu acho que no facto daquilo que é a minha experiência, seja pessoal, seja profissional, houve uma grande adaptação. Nós hoje estamos completamente dependentes das novas tecnologias. Nós bem sabemos como é que funcionamos se um dia acordamos e estamos sem internet.
não é possível, não é? Não sabemos viver, pronto. E portanto eu acho que o que nós temos que fazer e o compromisso que temos é usar esta revolução tecnológica, obviamente para nos tornarmos e que nos capacitarmos para fazer melhor, para simplificar todos os nossos processos, seja profissionais, seja no nosso dia a dia, e obviamente também este processo levar-nos àquilo que é a investigação, àquilo que queremos para os cuidados de saúde, a maneira como tratamos a doença, a maneira como tratamos a saúde, que é tão importante também investir na questão da prevenção, e portanto desta forma é a minha experiência. Naturalmente que sinto que todas as gerações se adaptaram à mudança, umas com mais resistência do que outras, porque é absolutamente normal, mas desta forma acho que criamos todos sinergias entre gerações e para alcançarmos naturalmente aquilo que são os nossos objetivos e aquilo que queremos o melhor para nós próprios e para a comunidade. Fernanda, a tua adaptabilidade a uma nova plataforma ou uma nova ferramenta ficou facilitada por seres um millennial ou não? Eu diria que sim, não é? Ou seja, o digital acabou, de certa forma, por crescer connosco. Ou seja, isso obviamente é muito diferente do que aconteceu com gerações anteriores à nossa. Pronto, e acho que isso, levando isto para o ambiente de trabalho, obviamente nos facilita quando temos que nos adaptar ou utilizar uma ferramenta digital. Acho que é algo que já facilita por si só, porque temos essas bases, facilita a sua utilização e diminui a curva de aprendizagem. Pronto, e eu percebo-me, obviamente, comparando a nossa geração, se calhar com colegas de outras gerações, se calhar temos essa facilidade, e não é em todos os casos, até porque há outros colegas, se calhar, de outras gerações mais velhas, que mesmo assim, não tendo nascido com o digital, mas foram também crescendo de alguma forma e utilizando o digital ao longo das suas vidas, mesmo numa fase mais avançada, mas que também têm o mesmo à vontade. Mas claro que acho que a nível proporcional ou de percentagens nós vamos ter sempre mais à vontade e se calhar ter essa base mais bem construída desde o início. Pronto, e acho que muitas vezes dou por mim que é engraçado se calhar ajudar alguns colegas mais velhos com alguma ferramenta ou com alguma plataforma, que eu muitas vezes também preciso, não é? Mas sinto que se calhar tenho também essa facilidade de aprender mais rápido. Exato. Mas cada caso é um caso, lá está. Cada caso é um caso. E cada caso é um caso. Jéssica, este altruísmo ou esta eficácia em relação ao digital tem feito diferença no teu trabalho? Sim, sem dúvida, e acho que posso só fazer um comentário e complementar aquilo que a Márcia e o Fernando disseram, que é de facto, nós somos de uma geração que está sempre online, que está muito mais habituada às tecnologias e que se calhar é um pouco mais ágil e aprende mais rapidamente, porque no fundo sempre vivemos com as tecnologias, mas a verdade é que sim, nós temos a capacidade também de poder ajudar os colegas que não estão tão familiarizados com as plataformas, e no fundo complementamos-nos, porque se nós podemos ajudar os colegas nesta questão das tecnologias, com certeza que eles têm muito para nos ensinar e nós aprendemos muito com as gerações mais velhas. Mais uma vez fazer tudo em conjunto. Outra e talvez a última conclusão do estudo que retirei para vos questionar, e porque são muitas e são muito, todas elas interessantes, mas esta pareceu-me em particular interessante questionar-vos, que diz que 62% dos jovens apontam profissionais de saúde, cientistas e atletas como os heróis da nossa geração. Vocês também têm heróis que se integram nestas categorias, ou se por outro lado têm algum herói mais pessoal que gostavam de destacar? Fernando. Ok, eu acho que em primeiro lugar eu coloco sempre o meu pai e a minha mãe, não é? Até porque aturar a minha adolescência não foi fácil e acho que não foi fácil para nenhum de nós. A seguir, eu acho que obviamente não só pelo mau bocado que passámos todos nos últimos 2 anos e pouco, os profissionais de saúde e obviamente os cientistas, mas aqui eu diria se calhar mais os profissionais de saúde, merecem o seu lugar de destaque como heróis para qualquer um de nós. Acho que isso é ponto assente. Não só pelo que fizeram nesse mau bocado, como pelo que fizeram antes, pelo que têm feito agora
até pelo contexto socioeconómico onde tem exercido a sua profissão. Pronto, e de resto, obviamente, acho que podemos ir buscar todos uma personalidade ou outra, ou até um conjunto de personalidades que consideramos heróis para nós. Eu acho que todos os filântropos ou todas as pessoas que lutam e que investem em causas sociais, acho que para mim são considerados heróis por um motivo ou outro, ou por motivos diferentes de estarem a fazer esse investimento ou estarem a lutar por essas causas. Acho que para mim, pelo objetivo final, são sempre pessoas que podem ser considerados heróis ou heroínas, neste caso. Por isso eu acho que sim, atletas de elite também, a meu ver, podem ser considerados. Eu acho que talvez para mim atletas de elite eu consideraria quando era mais jovem, talvez, porque lá está, atletas de elite, somos pessoas a fazer coisas que nós se calhar nunca vamos ser capazes de fazer, é algo que também suscita uma grande admiração pela nossa parte. Especialmente no caso de Portugal, quando estamos a falar de futebol, no nosso caso específico, não é? Mas acho que sim, e queria só ressalvar profissionais de saúde, obviamente, com o seu papel de grande destaque. Márcia, os profissionais de saúde, porque também nós estamos em contacto direto com eles todos os dias no trabalho que desenvolvemos e são nossos parceiros, mas se calhar não só eles, como heróis, diz-me de tua justiça. Pronto, queria só deixar também aqui, obviamente concordo em absoluto com o que o Fernando diz, nós não podemos nunca descurar os profissionais de saúde, então na nossa memória recente que atravessámos uma pandemia, atravessamos talvez ainda, mas numa altura em que a maior parte das pessoas foi apenas pedido que ficassem em casa, confortavelmente no seu sofá, tivemos uma série de pessoas a lutar contra o desconhecido, porque ninguém sabia o que é que se passava, o que é que era, que repercussões é que iríamos ter daí. Portanto, estas pessoas são efetivamente os nossos heróis. Naturalmente, todas as pessoas que consideramos heróis, temos obviamente numa perspectiva pessoal, temos alguém da nossa família, alguém que gostamos de ler ou que temos como heróis, mas de facto aqui numa perspectiva mais global, deixar mesmo nota aos profissionais de saúde. Naturalmente, e agora deixando a questão dos profissionais de saúde de lado, talvez também agora recentemente, se pensarmos um bocadinho numa figura que já fez saber que não quer ser classificado como heróis, eu falaria do Zelensky. É obviamente a maneira como ele lidou, a maneira como encara e a bravura como encara tudo o que está a atravessar e portanto também, embora ele já tenha feito saber que não quer ser classificado como tal, eu acho que ele é de facto um herói. Jéssica. Sem dúvida, se pensarmos na conclusão do estudo, sem dúvida profissionais de saúde, por todas as razões já referidas, e não vale a pena repetir, mas se pensar pessoalmente, uma figura ou várias figuras que me marquem e que me inspirem, concordo com o Fernando, os nossos pais, não só por terem tudo o que fazem por nós, mas também, uma vez que estamos aqui para falar de gerações, porque pertencem a outra geração, mais velhos do que nós, e por terem esta grande capacidade de se adaptar às rápidas transformações que o mundo tem sofrido nos últimos tempos e de se adaptarem a tudo isto que nós vivemos hoje em dia, quer seja em termos de sustentabilidade, inclusão, diversidade, tudo, pela capacidade de adaptação. A Jéssica roubou-me a minha punchline, roubou-me a minha frase de fecho, que seria precisamente enaltecer o trabalho de pais que sem dúvida pertencem a outras gerações como baby boomers e geração X e que foram pais destes 4 millennials que hoje se apresentaram nesta conversa, mas também pais da futura geração, da geração Z e de tantos outros jovens que como nós são o futuro e para os quais também nos quisemos dirigir nesta conversa. Tem a indicação da nossa equipa que não temos comentários nem questões adicionais para vos colocar. Deixar apenas a nota de fecho que de facto esperamos que esta ronda de webinars
porque como explicava no início, este será o primeiro de uma série de webinars que a Merck vai lançar nos próximos meses, sejam fonte de inspiração, de boas práticas e daquilo que deve acontecer, não só nas empresas, mas também, porque não, atingirmos a nível individual, para que cada um, na sua individualidade e na sua singularidade, se consiga inspirar e se consiga também assumir as boas práticas que aqui são partilhadas. Obviamente deixar esta nota de agradecimento a vocês os três por terem aceitado o desafio de estar à conversa comigo, agradecer-vos e naturalmente deixar enaltecer o trabalho que vejo todos os dias que cada um de vocês faz, e também naturalmente em nome dos doentes que ajudamos e para os quais trabalhamos todos os dias, o meu obrigada pelo vosso contributo. Não sei se querem deixar alguma nota de fecho ou até pode ser algum conselho às gerações mais novas, que nós que somos geração millennial, da vossa experiência. Fernando. Eu acho que as gerações mais novas vão ter conselhos para nós, eu acho, por esta altura. Não, eu queria só agradecer o teu trabalho, que tem sido excelente, agradecer também à Jéssica e à Márcia, que acho que foram excelentes companheiras do webinar. Esta foi, pelo menos para mim, a minha primeira experiência numa iniciativa deste género. Acho que para a primeira até correu bastante bem. Como nota final, acho que como conselho, acho que não tenho grande coisa a acrescentar, apenas que estes temas não fiquem esquecidos, seja o ambiente, seja a sustentabilidade, seja a igualdade, seja qualquer um destes temas e outros relacionados, tal como eu disse anteriormente. Acho que temos que ser todos pessoas de causas e, obviamente, tentar dar um pouco de nós para cada uma das causas que existem. Acho que isso é importantíssimo. Márcia. Do meu lado, queria também naturalmente agradecer aqui ao painel, a toda a equipa que está atrás da preparação do webinar. Foi também aqui a minha experiência, a minha primeira experiência quase que online, e portanto estava muito entusiasmada e gostei muito. Portanto, eu acho que falámos aqui abertamente dos tópicos que realmente nos assombram e que nos preocupam. E de facto queria agradecer-vos por isso. Relativamente a conselhos a outras gerações, eu acho que não há conselhos. Os conselhos, e eu acho que nós temos que ter isso em mente, a diversidade faz mesmo disso, e é isso que nós procuramos, é haver um ambiente diverso em que haja várias gerações e têm todas umas a aprender com as outras, e eu acho que isso é o principal. Jéssica. Agora a Márcia é que fez o fecho. Pronto. Primeiro agradecer a ti, Catarina, e à Rita Comunicação pelo convite, agradecer aos meus colegas de painel. Também foi a minha primeira experiência e foi espetacular, acho que estamos todos de parabéns. Como conselho, a única coisa que eu tenho a dizer é que para todas as gerações, não só para as mais novas ou para as mais velhas, para todas, sejam ágeis e resilientes, que no final o bem persiste, e é isso. Uau! Resiliência e agilidade no fecho deste webinar, que espero que tenha sido tão inspirador para quem nos vê, como foi para mim, como uma mera moderadora, e deixo o convite para os próximos, para todos os que nos possam seguir, para que nos lembremos Diversity Matters. Muito boa tarde.